Hipocrisia. Como é importante lidar com ela. Afinal de contas, a hipocrisia é um pecado que muitas e muitas vezes é encarnado perfeitamente pelos fariseus. Mas em Lucas 12, Jesus se dirige aos seus discípulos e adverte os seus discípulos do perigo de serem hipócritas. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, dia 6 de outubro, tá? Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Lançamento do meu curso Sexualidade Cristã. 6 de outubro, sexta-feira, isso mesmo. 6 de outubro. Não percam, haverá um preço promocional no dia do lançamento, tá bom? Então vamos lá. Lucas 12, verso 1. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ora, a hipocrisia, a palavra hipocrisia vem lá do teatro grego, que era o ato de fingir, porque um ator, ele está fingindo. E ali, obviamente, ele está encenando, não há nenhum pecado necessariamente nisso, ele está encenando. Mas Jesus utiliza essa palavra aqui para nós, quando nós estamos interpretando, estamos fingindo ser algo que nós não somos. E o contexto disso aqui, de Lucas 12, em que Jesus fala para que a gente não seja hipócrita, é o seguinte, Jesus estava na casa de um fariseu, comendo na casa de um fariseu, aí em Lucas 12, Jesus não está mais na casa dos fariseus, Jesus se dirige apenas aos seus discípulos e à multidão. Mas lá na casa do fariseu, Jesus não lavou as mãos antes de comer. Com isso, o fariseu ficou indignado, que é isso, que absurdo. E não era, a preocupação dele não era por conta de uma questão higiênica, mas sim religiosa. E Jesus então diz, isso não tem nada a ver. E aí Jesus usa a seguinte expressão, a seguinte figura. Vocês limpam o copo por fora, mas por dentro o copo está podre, tá sujo. Ou seja, ninguém faz isso, né? Quem limpa o copo apenas por fora e vai colocar água dentro do copo que está todo sujo? Ninguém faz isso. Os fariseus faziam, obviamente, figuradamente falando, né? É a ideia de que eles se preocupavam apenas com as coisas exteriores, mas o interior não. E aí Jesus vem e fala, olha, tome cuidado com o fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Então a hipocrisia é isso. Essa preocupação apenas com o exterior e você não se preocupa com o interior. Quer ver um exemplo? Mateus 15, 8. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá vendo? Honra-me com os lábios. O lábio é aquilo que todo mundo está vendo. Que quando você fala para os outros. Mas o coração estava longe. Aquilo que ninguém via, deixa eu voltar aqui, aquilo que ninguém via era podre, era feio. Vejamos uma aplicação disso, de hipocrisia. É uma vida dupla, quando a gente tem uma vida dupla. Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo. Pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e comete. Tá vendo? Fala que não é para adulterar, mas adultera. Quem faz isso? Primeiro, o canalha completo. Aquele cara que ele mente mesmo, ele tá ali, ele vai lá e fala, não pode. Quer ver um exemplo? Os comunistas, os nazistas, eles pregaram contra o homossexualismo. E tinha um monte de gay entre os nazistas. Mas por que eles fizeram isso? Eram hipócritas. Porque eles sabiam, na época, era algo completamente rejeitado pela sociedade, hoje não é? Hoje não, infelizmente. Mas era algo rejeitado, diziam que era errado, e não havia aceitação social disso. Então eles se apropriaram disso para perseguir seus inimigos políticos e usavam isso como arma política. Mas eles, com os lábios, diziam que era errado, mas no interior eles praticavam. Então existe esse tipo de gente, que é o completo canalha. Pode ser um cara que usa a Bíblia fala que é errado o adultério, por quê? Porque sabe que todo mundo gosta de ouvir isso, mas ele mesmo é adúltero. Mas há um outro tipo de vida dupla. É aquela da pessoa que ela se converte, ela está indo à igreja, mas aos pouquinhos ela começa a flertar com o pecado, e quando ela vê, ela está lá vivendo em pecado e indo à igreja. E aí muitas vezes se desculpa dizendo, isso é uma fraqueza e tal. Sim, todo mundo tem momentos de fraqueza, mas essa pessoa ela vive assim por muito tempo. Mas há um outro tipo de jeito, outra maneira de ser hipócrita. É quando você pratica coisas que são diferentes, mas que em essência são iguais. A hipocrisia não é apenas quando você diz, não, roube, você está roubando.
Mas quando você faz coisas diferentes, mas que em essência são iguais. Quer ver um exemplo? Davi, ele roubou a esposa do outro. Ele roubou a esposa do outro. Lembra? Ele tinha várias mulheres, mas ele foi lá e pegou a única esposa de Urias. O Natan vem e conta uma parábola. Tinha um homem que tinha que ele possuía várias e várias ovelhas. Mas quando ele quis fazer uma festa para um amigo, ele foi lá na casa de um homem que possuía uma única ovelha e roubou essa ovelha. Aí Davi ficou indignado. Que isso? Isso é um absurdo. Como que ele não notou que aquilo tinha a ver com ele, né? Só porque trocou ovelha de pessoa para ovelha, pronto, aí ele já estava com o dedo ali, ó. Isso é um absurdo, isso é errado, isso é hipocrisia. Mudou apenas um elemento, mas em essência era a mesma coisa, era roubo, era roubo. Ele estava roubando também, a diferença é que não era uma mulher, era o pior, não era uma ovelha, era uma mulher. Outro exemplo, Jesus curou no sábado. Os fariseus disseram, não pode, está errado. Primeiro que os fariseus estavam errados, Jesus não estava quebrando o sábado ali de forma alguma. Não havia proibição de... está proibido ajudar o próximo. Isso é ridículo. Ajudar o próximo não é permitido em qualquer dia, em qualquer hora. Mas os fariseus tinham essa ideia. Não pode. Jesus curou no sábado, ele quebrou o mandamento. Aí Jesus disse assim, hipócritas, quando vocês têm lá um burrinho e vocês pegam esse burrinho, desamarram o burrinho e levam o burrinho para beber água. Vocês fizeram o bem a um burrinho. Mas eu fiz um bem a um ser humano e eu estou pecando. Vocês fazem a mesma coisa que eu, quer dizer, eu estou fazendo algo melhor do que o que vocês fizeram. Vocês fizeram para um burro, vocês fizeram para um animal, vocês fizeram um bem para um animal. Aí não é pecado. Eu faço um bem para um ser humano, que não tem comparação de valor com um animal. E eu estou pecando? Ou seja, o que Jesus está dizendo? Vocês estão fazendo a mesma coisa, só que exteriormente parece diferente. Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então vamos aplicar isso. Às vezes você fica indignado com o vício sexual de alguém, mas você é viciado em comida, em drogas psiquiátricas, no trabalho, num hobby. O que é o vício? É quando você não pode ficar sem. E por que isso? Porque você fez disso o seu Deus, a razão da sua existência, seja o sexo, seja a comida, seja as drogas, seja um trabalho, seja um hobby. Você fez disso, seja uma pessoa, você fez disso o seu ídolo. E aí você não nota que você está cometendo a mesma coisa. A mesma. Tá vendo a ideia de fingir? Ó? Você critica algo, mas em essência você faz. Exteriormente parece diferente, mas em essência tem a mesma raiz. E aqui Jesus diz, né, que um pouco de... a hipocrisia é como fermento. Em toda a Bíblia, o fermento tem sempre essa conotação negativa. Sempre essa conotação negativa, como por exemplo, Paulo fala em Gálatas, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você põe um pouquinho de fermento, não é? Você faz bolo aí na sua casa, um pouquinho de fermento, ele se espalha por toda a massa e faz com que a massa cresça. Paulo está dizendo, olha, em toda a Bíblia a gente vê isso, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de mentira pode nos corromper de maneira completa. Veja o exemplo de Davi. Ele estava mentindo ali em relação à questão sexual dele. Estava sendo hipócrita em relação à questão sexual, vivendo na mentira, vivendo uma falsidade. E o que aquilo levou? Aquilo contaminou tudo. Davi começa a mentir e depois Davi comete adultério. Homicídio. Olha como que aquilo foi se espalhando. Então a gente tem que se esforçar para ter uma vida reta. Reta diante de Deus, não apenas diante dos homens. É isso que é a ideia aqui da hipocrisia. Eu vou falar disso mais amanhã. A hipocrisia é uma preocupação com o que os homens pensam. É viver preocupado com os homens. É o copo bonito por fora e sujo por dentro. Lembra quando Deus foi escolher Davi? Ele disse que não olha a aparência, ele não olhou a aparência, mas o coração. Isso é importante. Davi mesmo diz aqui no Salmo, em que eu falei com vocês ontem, semana passada, Salmo 51. Em outros salmos, Davi diz isso. O Senhor se compraz, na verdade, no íntimo. Não apenas com sacrifício, mas na verdade que vem daqui. O genuíno arrependimento, o genuíno quebrantamento. Então, isso é fundamental. Que nós vigiemos o nosso coração. Que nós trabalhemos, que nós oremos para que Deus nos capacite a cada dia. Para que possamos viver em santidade. Em santidade e em justiça. De maneira reta diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos ao Senhor para que o Senhor nos guie em santidade, numa santidade que é diante do Senhor, não apenas aquela que é para impressionar os homens. Pai, livra-nos da hipocrisia. Livra-nos, ó Deus, de viver uma vida dupla.
Livra-nos, ó Deus, de condenarmos algo com os nossos lábios, mas praticarmos o mesmo. Mostra, Pai, nossas hipocrisias, revele a nós, porque inúmeras vezes nem notamos quão hipócritas somos. Que a Tua graça seja conosco, que o Teu Espírito Santo nos conduza a cada dia mais e mais para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém? Amém, gente. Até a próxima.